Certinho. Tá rolando? Bom dia pessoal. Espero que vocês estejam bem, eu tô bem. Esse aqui, um amigo meu, irmão, Thiago. Pessoal, ele vai contar um depoimento dele aqui com 12 anos de idade. Tremendo. Assistam. Fala aí, Thiagão. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Eu contei essa experiência pro Dani e ele gostou bastante, né? E pediu para eu compartilhar com vocês. É uma experiência daquilo que está guardado para nós, né? Lá no reino dos céus. Eu sou cristão, me converti aos 23 anos de idade e tive algumas experiências com Deus quando criança, né? Teve uma primeira que o Dani nem sabe, eu vou contar para vocês agora e depois na sequência essa que ele pediu para eu contar. Tremendo. Eu tinha 5 anos de idade e eu estava na cidade de Caieiras, num bairro chamado Laranjeiras, na casa da minha avó. Nós estávamos no mercado e aí de repente eu comecei a gritar pelos corredores do mercado: meu pai morreu, meu pai morreu, meu pai morreu, meu pai morreu. Eu era uma criança muito... Antigamente se dizia arteira, né? Hoje eu entendo que eu era imperativo. Hoje eu entendo isso. E aí apanhei. Por conta de ficar falando, meu pai morreu, eu apanhei, né? E minha mãe ficou brava, obviamente, com aquelas palavras, mas eu só tinha 5 anos de idade, veja bem, né? Chegando em casa, na parada de Taipas, onde nós morávamos, a casa estava repleta de gente e uma das vizinhas veio com uma bandeja de chá, já oferecendo chá para minha mãe. Minha mãe: mas o que está acontecendo? Vocês estão na minha casa oferecendo chá para mim, né? E quando nós olhamos pela janela do quintal, pela janela do quarto, meu pai estava sentado com um rasgo daqui e aqui na cabeça, né? Um curativo muito grande de um acidente que ele tinha sofrido no Rio Tietê. Ele era caminhoneiro, carregava rochas, né? E a roda do caminhão quebrou o eixo. E quando quebrou o eixo, puxou o caminhão para dentro do Tietê. Década de 80 não existia guarda-reio, não tinha nada disso. Então o caminhão foi direto para dentro do Tietê. Porém o caminhão deu um giro antes de cair. E a caixa de ferramenta que estava embaixo do banco voou assim, pegou na cabeça dele, rasgou daqui a aqui. Nossa, né? meu Deus. E eu vi essa cena. Eu tinha 5 anos de idade, eu vi essa cena. E aí minha mãe ficou um pouco espantada com isso, né? Agora a experiência que o Dani pediu para eu contar. Aos 12 anos de idade eu estava na cidade de Serra Azul, fica próximo a Serrana, região de Ribeirão Preto. Lá é uma região muito quente, né? Porém naquela noite eu estava dormindo ao lado de um amiguinho meu, né? Um amigo de infância, nós estávamos de férias. Naquela noite estava fazendo muito frio, então a gente estava encapuzado, dormindo de blusa e coberta, e um do lado do outro ali para tentar se esquentar, porque estava um frio absurdo naquela região, coisa que eu nunca tinha visto e vivenciado. Nessa noite, às 3 horas da manhã, o ônibus que carregava uns boias frias para ir para a roça, né, para cortar cana, lá é uma região canavieira, parou do lado da casa onde nós estávamos e a fumaça do ônibus envolveu toda a casa. E fumaça diesel, vocês sabem, né? Antigamente, Nossa. Sobretudo, Diesel não existia... intoxica muito. Pois é, né? não existiam filtros, né? O diesel era de péssima qualidade. Tem essa. Tem essa também. Então, a fumaça invadiu toda a casa, todo mundo começou a tossir. Porém, eu acordei intoxicado e vi a fumaça girando no teto do quarto assim, ó. E ela veio e pegou a fumaça, pegou assim no meu pescoço, começou a apertar, apertar, apertar. E eu perdi o fôlego até que eu me vi fora do meu corpo. Eu vi meu corpo no chão na sala e eu no teto aqui, olhando pro meu corpo, tentando voltar e não conseguia, né? 12 anos. 12 anos. A partir desse momento, para cada mudança de ambiente, é como se fosse um piscar de olhos, ok? Como referência. Então, como no piscar de olhos, eu me vi depois disso num outro lugar. Um lugar muito escuro, um limbo, andando para lá e para cá e sem direção, porque não tinha outros lugares a não ser aquele limbo, aquele espaço vazio. E eu fiquei desesperado, falei: meu Deus, isso aqui é a morte? Isso quer dizer que a gente morre e fica no limbo, assim, navegando pelo escuro, pela escuridão? Até que no longe, assim, eu vi uma luz muito fraquinha, eu falei: eu vou em direção a ela, e fui. Quando me aproximei da luz,
como no piscar de olhos eu me vi num outro ambiente. E esse ambiente, ele era um ambiente muito claro, cheio de nuvens para todos os lados, assim. Eu estava envolto a elas também, eu sentia isso. E nesse ambiente tinha uma escada de ouro, e eu resolvi subir, e subi a escada de ouro. Como no piscar de olhos eu me vi num outro ambiente. Nesse ambiente agora eu estava dentro de um salão muito grande, o salão era feito de pedras de ouro, mas eram uns blocos assim, um pouco maior do que isso daqui, um pouco mais grossinho, né? Como se fossem tijolos. Tijolos de ouro, que formavam tanto o chão, a parede e o teto desse salão, né? Tá. E era um salão retangular, com esse formato. E eu vi um púlpito assim de mais ou menos uns 30 centímetros, um lugar mais alto assim, né? Numa das pontas do salão, onde no meio desse púlpito tinha um trono, estava vazio naquele momento. E tinha 2 animais de um lado, 2 animais do outro. E esses animais, eles tinham olhos por todas as partes do corpo, né? Um tinha cabeça de águia, outro tinha cabeça de touro, um tinha cabeça humana, outro não me lembro bem. E aí, de repente, olhando aquela cena, eu fiquei um pouco admirado, assustado ao mesmo tempo, né? Porque aqueles olhos olhavam para mim, todos direcionados. Saiu uma luz do trono, e quando essa luz saiu do trono e me envolveu, eu perdi todas as minhas forças e caí no chão feito gelatina. E ali fiquei prostrado, né? Falei, tentava me mexer e não conseguia de jeito nenhum, não perdi meus sentidos, né? Estava totalmente consciente, mas sem forças. E aí daquela luz do trono veio uma voz, e a voz dizia assim, ó, vou te mostrar o meu reino. A luz falou isso para mim. Eu entendi que ali era Deus, né? Com 12 anos. No contexto religioso, a minha mãe era católica na época, minha avó era batista, e eu ia nas 2 igrejas. Batista cristã evangélica, né? Exato. Sim. E eu ia nas 2 igrejas, né? Porque minha mãe me levava na católica, eu era uma criança, né? Sim. E minha avó me levava na batista quando minha mãe deixava, e era poucas vezes, né? E você entendia algo de alguma das duas? Eu sempre orava a Deus. Tá. Mesmo na igreja católica, por exemplo, eu não gostava muito de orar a Maria. Sim. Era uma coisa minha, não Legal, é falta de desculpa respeito. interromper, mas continua lá. Né? Não é falta de respeito, mas era isso. Certo. E aí, quando essa luz veio e a voz falou, vou te mostrar o meu reino, apareceu do meu lado um anjo que tinha mais ou menos uns 2,5 metros de altura. Um homem muito alto, assim. Formato de um homem. Aspecto de homem, né? Sim. Com asas e tal, um vestidão branco, muito branco. E quando ele pegou na minha mão, eu senti forças. Aí eu me coloquei em pé imediatamente. Quando ele pegou na minha mão, eu senti forças e me coloquei em pé. E aí esse anjo falou, vem, desse jeito. E como no piscar de olhos, eu me vi fora desse salão, andando agora por um caminho que era feito desses mesmos blocos, né? Blocos de ouro. E a gente foi andando por esse caminho, era muito grande o lugar, era um jardim maravilhoso. E a gente começou a andar e, enfim. E aí eu fui vendo coisas que me chamavam a atenção e eu perguntava para o anjo, por exemplo. Ao meu lado esquerdo, me lembro dessa cena. Eu vi uma fonte de água em que a água brilhava. E ela brilhava com as cores do arco-íris, né? E no meio dessa fonte jorrava água assim, ó. Sabe, como se fosse um guarda-chuva assim, sobe e desce assim. Tá. E aquilo brilhava mais intensamente ainda. E aí eu perguntei pro anjo, o que é essa água brilhante e tal? E ele me falou, isso daí é a fonte da água da vida. E eu, uau, fiquei admirado com aquilo e continuei andando, né? E a gente foi andando pelo jardim, era uma coisa linda e maravilhosa. Ao longe assim eu vi uma árvore muito grande, um tronco gigante. E a copa dela era muito frondosa. E a copa dela brilhava uma luz que pulsava da copa assim, ficava pulsando a luz. Sim. Né? E aí eu perguntei para ele, o que aquela árvore representa? Aí ele disse, aquela ali é a árvore da sabedoria e do conhecimento. E a gente continuou andando e tal, e andamos muito por aquele lugar, durante muito tempo. E aí, como no piscar de olhos, agora eu me vi num outro lugar. E nesse outro lugar eu estava também de vestido branco, com uma multidão que eu olhava assim, era infinita. Eu estava mais ou menos uns meio metro acima da multidão para poder ter essa visão, eu imagino. Sim. Então eu vi uma multidão infinita que sumia no horizonte assim, todo mundo de vestidão branco. Aqui tinha um paredão de ouro que para cá e para lá também era infinito, sumia, né? E o paredão ele era largo
Ele era um paredão de mais ou menos uns 3 metros, 4 metros de largura. Então em cima tinha anjos para lá e para cá, onde no meio tinha uma tendinha. 4 varetas de pau e um pano assim, coisa muito simples. Tá. E aqui embaixo o povo estava muito feliz, conversando, trocando ideia, dando risada, falando alto, uma alegria. Os de branco. Todo mundo de branco. Sim. Um vestidão branco. E eu senti uma alegria ali, aquele povo se alegrando e tal. E aí de repente surgiu um homem na tendinha, né? Também vestido de branco igual a gente. E aí quando ele surgiu lá na tenda, a multidão ficou em silêncio absoluto. Um silêncio absoluto. Uma coisa extraordinária, assim, do silêncio que foi feito naquele momento para aquela multidão que estava conversando daquele jeito, né? E aí quando ele abriu os braços assim, a luz passou pelos buracos da mão. Eita, Jesus! Imagina o estádio gritando gol, né? Pra vocês terem uma ideia do barulho que foi feito depois, né? E era grito de glória, de aleluia, e glória a Deus, e exaltação ao Senhor, porque ali a gente sabia que era Jesus que estava nos recepcionando no céu, né? Imagino eu naquele momento. E aí do nada me apareceu uma guitarra na mão, eu toco, né? Sou músico na casa do Senhor. Apareceu uma guitarra pra gente tocar, acho que a gente ia tocar ali, enfim. Só que não deu tempo, porque o anjo me pegou e me trouxe de volta para casa onde eu tava. E aí eu voltei, e quando eu voltei assim já era dia, e eu percebi que o travesseiro estava todo molhado de lágrimas, porque eu estava chorando, meu corpo estava chorando. Aí eu entendi que eu não morri, isso foi um arrebatamento, né? Deus me levou e mostrou o céu aos 12 anos de idade. E quando eu retornei eram 10 horas da manhã. Veja quanto tempo durou. E que horas você apagou? 3 horas da manhã. 7 horas. Exato. Então às 3 da manhã eu fui arrebatado e voltei às 10. E aí eu saí correndo atrás da minha avó. E encontrei minha avó na casa, falei, vó, vem aqui, por favor, preciso te contar uma experiência que eu tive aqui. Eu tinha 12 anos, não falei com essas palavras, né? Sim. Meio assustado, talvez, enfim. Aí eu contei pra ela e minha avó começou a chorar muito, eu ia contando e ela chorava muito. E aí quando eu terminei de contar, ela pegou a Bíblia, abriu o Apocalipse e me mostrou o que Deus tinha me revelado, né? Me mostrou os animais cheios de olhos. E eu nunca tinha lido isso na Bíblia. Sim. Eu nunca tinha visto isso, nem na Igreja Católica, nem na Batista. Na Batista eu só ia na escola dominical, né? Então eram lições voltadas para crianças na época, né? Em que eu participava. E essa foi minha experiência com Deus, das mais impactantes. Né? Fantástico. Fantástico. É impressionante o poder de Deus. Vocês sabem, né, que eu, Daniel, tem até vídeo no canal, né? Souberam o que aconteceu comigo, né? O título do vídeo é Assim que Tudo Aconteceu, né? Quando eu fui apunhalado e tal. Não vou entrar em detalhes para não... História lindíssima aqui do irmão Tiago, cristão, crê em Jesus. E agora, Tiago, perguntar. 7 horas aquela criança que era você ficou desacordada. A pessoa achou, morreu, ou desmaiou? Eu acredito que ninguém tenha percebido, imaginavam que eu estava dormindo. Ah, que você estava dormindo. Porque a gente estava dormindo no chão da sala. Né? Entendi. A gente estava dormindo no chão da sala, né? O pessoal já tinha levantado, eu fui o último a levantar naquele dia. Mas imagino eu que o pessoal entendeu que eu estava dormindo, porque eu não deixei ele respirar, né? E eu já tive uma sensação parecida com essa. Quando você ficou lá, quando você retornou, você ficou feliz ou ficou bravo de ter voltado? Eu fiquei triste. Por que triste? Porque é lindo demais. A sensação muito bonita. Veja, isso aconteceu aos 12 anos, hoje eu tenho 43 e eu me lembro com detalhes de todas essas visões que eu tive, né? Sim. Foi uma coisa extraordinária na minha vida, marcou demais e não tem como esquecer. Demais, né? E a sensação é maravilhosa. Cara, Tiagão, muito obrigado pelo Valeu. depoimento, cara, irmãozão de fé. Valeu. É isso aí. Pessoal, eu vou encerrando por aqui, mas ó, comenta aí. Você crê em Jesus ou não? Você crê que existe um reino como ele citou? Tá? Se você crê, compartilha, pessoal, para que mais gente conheça como é verdadeira a Bíblia que nós lemos. Pessoal, é isso aí. Fico por aqui. Gostou? Comenta. Não gostou, também comenta. Um abraço.